Fala aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conceituando. Meu nome é William Lando, sou professor de Biologia. O intuito do canal é esse, é trabalhar a Biologia de forma mais direta e sem muita enrolação. Na aula passada a gente viu a estrutura geral da célula e a gente viu que era dividida em três estruturas básicas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Hoje a gente vai começar a entrar de uma maneira um pouco mais complexa na membrana plasmática, também conhecida como MP. A gente sabe que a membrana plasmática tem algumas funções que foram citadas naquela aula também. Uma delas é a integridade celular, ou seja, ela protege a célula. A outra é o reconhecimento intercelular, que a gente vai ver na sequência como isso ocorre. A outra função importantíssima que é aquela permeabilidade seletiva, ou seja, ela regula o que está no meio extracelular e que talvez irá entrar para o meio intracelular. E também regula o que está no meio intracelular e que talvez irá sair para o meio extracelular. Então a gente já viu dois conceitos aqui, extracelular e intracelular, isso é importante. Olhando esse desenho, a gente sabe que isso aqui é uma parte da membrana plasmática, a gente consegue observar duas estruturas bem iguais aqui, que são a parte de fora aqui da membrana, o meio extra, que ela tem essa estrutura com essas bolinhas vermelhas e essas perninhas em alaranjado, e também a parte interna. São iguais, ou seja, é uma bicamada. O que é essa bicamada? Essa bicamada é formada por um fosfato mais um glicerol, que são as bolinhas vermelhas, e um lipídio, que são essas perninhas. Então, logo, ela tem o nome de bicamada fosfolipídica. Tranquilo? Essa bicamada fosfolipídica, ela tem uma fluidez, ela se movimenta, ela não é estática. Logo, o Singer e o Nixon cunharam um termo chamado de mosaico fluido devido à fluidez desta membrana plasmática. Estas proteínas que a gente representa em preto aqui também participam dessa fluidez. E a gente tem alguns tipos de proteínas. Proteínas periféricas, tá? Que ficam tanto para o meio intra quanto para o meio extracelular, e proteínas integrais, que são as proteínas que atravessam toda a membrana plasmática. Fica fácil de observar aqui no desenho. Então é a segunda estrutura em maior abundância da célula, depois dos fosfolipídios. Tranquilo? Outra estrutura que a gente consegue observar no meio dos lipídios são essa estrutura chamada de colesterol. Esse colesterol, em temperaturas baixas, irá também manter uma certa fluidez na membrana, mas ela só ocorre em células animais e nunca em células vegetais. Isso já caiu no vestibular, tranquilo? Outra estrutura que a gente observa aqui são essas estruturas em verde aqui, ó. Elas podem estar associadas tanto a lipídios ou fosfolipídios e também associados às proteínas. Se elas estão associadas aos lipídios, são conhecidos como glicolipídios. Se são associados às proteínas, é conhecido como glicoproteína. A junção dessas glicoproteínas com glicolipídios, a gente tem o chamado glicocálix ou glicocálice, que irá ajudar no reconhecimento intercelular. Ou seja, a minha célula epitelial, ela sabe que tem que estar junto com outras células epiteliais graças a esse reconhecimento intercelular. O glicocálix de uma célula epitelial não vai ser o mesmo do glicocálix de uma célula muscular, por exemplo. Agora, a gente vai pegar uma estrutura desses fosfolipídios, ampliar ele e estudar ele de forma um pouco mais a fundo. Tranquilo? A gente viu que essa bola vermelha, ou essa bolinha vermelha aqui que a gente ampliou, ela tem uma função. Ela tem um grupo fosfato e um grupo glicerol, chamado de fosfato. Vamos chamar de fosfato. A parte externa, ou seja, quando ela está para cima, aqui na parte de cima, ela é polar. Se ela é polar, ela tem afinidade com água, ela gosta de água. Então a gente já pode dar o nome para essa estrutura de hidrofílica. Tranquilo? Esta parte de baixo, que são essas perninhas aqui, que ficam voltadas para dentro da membrana plasmática, são conhecidos como ácidos graxos ou lipídios. Esses ácidos graxos não gostam de água, são apolares, ou seja, são hidrofóbicos, medo de água. Então a gente pode notar que essa estrutura do fosfolipídio, ela tem as duas situações. Se elas têm as duas situações, hidrofílica e hidrofóbica, ela tem um outro nome que é chamado de anfipática ou anfifílica. Se toda a bicamada fosfolipídica é formada de substâncias anfipáticas ou anfifílicas, é essa capacidade que irá ajudar na entrada e saída de algumas substâncias. Por hoje seria isso. Nas próximas aulas a gente vai entrar um pouquinho mais no transporte entre membranas e outras funções. Quero que você curta o canal, se inscreva, compartilhe, deixe seus comentários e bora lá!